Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Cogin e está começando mais um Resenha da Chácara Jovem. Esse é nosso programa mensal de bate-papo e trocação de ideia, onde a gente vai falar um pouco sobre a cultura e sobre o reino de Deus. Todo mês nós vamos estar nos reunindo na última sexta-feira e você é mais do que bem-vindo para estar com a gente. Hoje nós estamos com convidados muito especiais. Eles são da casa, são aqui da chácara, mas nem por isso eles não têm coisa a nos dizer. Nós estamos hoje com o recém-pastor João Vinícius, também conhecido por JV. Oi, JV, seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, Cojinho. Bom demais estar aqui. Legal. Nós também estamos com o recém-ordenado pastor Cariston. Fala, Cariston, prazer imenso ter você aqui conosco, cara. E nós estamos também com a Amanda Sabione, representando a juventude da nossa chácara, dando ar da graça dela e trazendo muito conteúdo como professora, educadora de artes também. Muito bom, gente, estar aqui com vocês. E por fim, nós temos o pastor Tiago Jaqueto, que é o mais novo pastor responsável pelos ministérios etários e que tem muito a agregar. O Tiago Jaqueto, ele manja muito de Apocalipse e eu acredito que ele pode trazer muita coisa para a nossa conversa. Fala, Tiago, prazer ter você aqui conosco. E pessoal, eu sou o tiozão da parada hoje. tiozão jovem. Mas, galera, a gente está nessa conversa de mesa aqui, nessa roda de bate-papo, para trazer e para começar o tema do mês e do ano. Então, esse é o primeiro resenha do ano, é o primeiro resenha da Chácara Jovem e é o primeiro resenha também sobre o novo tema. Esse ano nós vamos tratar sobre o tema cultivar. A todo momento nós estamos sendo cultivados ou cultivando as coisas. Ou a gente é influenciado pelo que a gente consome, pelo que a gente assiste, pelo que a gente lê, pela música que a gente ouve, e ao mesmo tempo a gente deixa nossas marcas nas pessoas com quem a gente interage, nas coisas que a gente faz, nas nossas redes sociais. Então, muitas vezes a gente acaba cultivando que nem se percebe. A gente acaba fazendo as coisas e sendo moldados num nível que acaba até sendo subjetivo. Mas a cultura, que inclusive tem a mesma raiz de cultivar, lá no latim, ela não é neutra. A todo momento, nós estamos ou nos afastando do reino de Deus, ou nos aproximando deles. Jesus afirmou que aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, a todo momento, nós estamos ou nos aproximando de Cristo, ou nos afastando. E é pensando um pouco sobre isso que a gente pensou em trazer esse tema cultivar para trabalhar esse ano. E, mais especificamente, cultivar a verdadeira narrativa. Por quê? E o quê? O que é narrativa, Tiago, para você? Para mim, narrativa é a maneira como a gente olha o mundo, encara o mundo e responde ao mundo. Seria isso, uma cosmovisão. Então, a narrativa é um jeito que a gente enxerga o mundo, vê as coisas e tudo mais. Algumas vezes a gente acaba sentindo vontades de consumir, ou então a gente procura novas coisas, novas séries, nossos filmes, e muitas vezes a gente nem entende por quê. João, você tem alguma experiência em que, assim, cara, você foi levado a consumir algum produto, algum serviço, alguma coisa que, cara, você nem entendeu de onde estava surtindo esse desejo, essa necessidade, essa motivação? Cara, acho que várias, acho que em todo tempo. Quando a gente pensa em narrativa, né, uma pergunta que vem, e ouvindo o que o Thiago falou para nós, assim, é uma pergunta de que história eu estou fazendo parte, né? Acho que todo mundo é convidado a fazer parte de alguma história. E aí, quando a gente interage com algum tipo de produto da cultura, e isso nem sempre é tão intencional assim, né? Às vezes a gente está ouvindo música ali por diversão, assistindo uma série ali por entretenimento, sem pensar muito no que eu estou aprendendo com aquilo, mas de alguma forma aquilo nos impacta e tenta convencer a gente de alguma coisa. E isso está acontecendo todo o tempo. Tudo que surge, tudo que está por aí é persuasivo de alguma forma, né? Então nada é neutro. Então eu acho que é interessante a gente pensar, e eu já tive várias experiências assim vendo série, assistindo, ouvindo música por aí, assim, que você tenta entender e criar um pouco de sentido para falar, opa, peraí, isso aqui está falando disso, ou a ideia por trás disso é essa. E aí leva a gente não só ficar consumindo uma coisa, sabe, de maneira meio, não, eu quero caçar quais são os problemas aqui, mas entender onde eu estou, sabe, que história que estão querendo contar para mim, e se tornar menos passivo nesse processo. Então, acho que é um exercício diário, cara, várias vezes aí eu tô refletindo, às vezes eu descubro coisas que eu não tinha visto da primeira vez, e por aí vai, assim.
Uma coisa que eu acho interessante é meme. Tipo, a gente acaba falando coisas assim, aplicando memes na nossa rotina no dia a dia, que muitas vezes nem faz sentido, a pessoa que para quem você está falando nem vai entender. Então, direto eu estava lá em casa quando eu morava com a minha mãe e lançava um meme para ela, ela virava e falava assim, tipo, o que que é isso? Porque a gente, querendo ou não, a gente está sendo moldado, o que a gente faz, nossas vontades, nossos desejos, né? Pelo que a gente vive, com quem a gente convive, o que a gente consome. Então, trazendo sobre essa perspectiva do cultivar, eu acho que tem muito a ver com a ideia de que a gente, na verdade, não é tão ser racional igual tentaram, o iluminismo tentou trazer para a gente. A gente não, usando uma linguagem do autor de Você é Aquilo que Você Ama, a gente não é cérebros no palito, né? Nós somos movidos por afetos, por desejos, por emoções. Então, eu acho que a gente precisa estar cultivando dentro do nosso coração a motivação correta. Mas qual que é essa motivação, né? Como saber o que cultivar, o que fazer? Você tem alguma dica para dar para a gente, Cariston? Cara, eu acho que uma coisa que você está falando é a gente não ser inocente para uma história que está sendo construída, né? Quando o João comentou sobre as coisas, as observações dele e tal, e o Tiago trazendo essa questão de cosmovisão, eu lembro da minha área, né, que é mais musical e tal, e eu percebo que o tempo todo na música há uma história por trás de conteúdo, não é só um entretenimento, né? E eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo. De alguma forma, a gente tem que não ser inocente a uma realidade que cada vez mais as pessoas estão mais sentimentais, eu acho. Talvez em relação ao iluminismo que você trouxe e tal, talvez na época fazia sentido esse pensamento. Mas esse pensamento vem moldando ou se transformando, não sei. O que eu percebo hoje é as pessoas mais sensíveis às coisas, né? Apesar que a arte já era muito presente, mas era uma arte racional. E hoje a gente fala de uma arte mais sentimental, né? Então a música boa é a música que eu sinto, que eu choro, que eu me emociono. É o quadro que eu vejo assim, o filme que eu assisto assim. Só que mesmo assim por trás sempre houve, sempre vai haver uma narrativa acontecendo. A quem escreveu aquilo ali, quem pensou sobre aquilo ali, está trazendo a cosmovisão dele da vida, né? E pode ser boa, pode ser ruim, e eu acho engraçado isso, mas é uma verdade. Às vezes a gente adota narrativas de acordo com o que a gente tem de gosto artístico, por exemplo. Você gosta de uma banda, de uma música, cara, você se pega crendo e acreditando numa coisa que, tipo assim, não era o que você acreditava até então, mas por você ouvir muito aquilo, você acaba acreditando, né? Então, eu particularmente, na minha juventude, né? Apesar que eu sou jovem ainda, mas na minha juventude eu gostava muito de Charlie Brown, né? Assim, gosto ainda, ouço algumas coisas e tal, que agora já é coisa de velho. Mas na época, né, que era mais novo, cara, assim, eu lembro de algumas falas, sei lá, que eu achava linda, bonita, mas eu falava, mano, tipo, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a narrativa bíblica, tipo, né? Por exemplo, tem uma parte que ele fala assim, uma música do Xanon, ele fala assim, eu não preciso de promessas, e acho que vocês também, eu não tento ser perfeito, acho que vocês também. Eu fiquei pensando, beleza, a gente não é perfeito mesmo, mas assim, a gente busca uma estatura, existe um objetivo como, né? Então, assim, não é assim, não tem como ser perfeito, não tem o que fazer, e vou viver minha vida do meu jeito, você me aceita do jeito que eu sou. Isso vai meio anti a narrativa bíblica, né? E aí, só que você adota isso. Você fala, pô, que bonito, né, cara? Não, olha que legal, ninguém é perfeito mesmo, então não seja, vou ver a vida do meu jeito. Tal. Mais ou menos. Então, tem isso, né? Existem as narrativas acontecendo e a gente está sendo influenciada por elas. Né? O próprio Charlie Brown, né, tem histórias, nossas histórias, ou seja, narrativas, nossas narrativas estão por aí. Vi algo na minha juventude, quando eu era pré-adolescente, mais pro lado da criança, ali com uns 11 anos, que é meio caricato, assim, mas me lembrou com você falando. Na época, eu já gostava muito de ler, e eu li As Brumas de Avalon. Esqueci o nome do autor agora, mas são 4 livros. E, cara, elas contam as histórias das mulheres de Avalon, e é toda uma narrativa céltica, de deuses celtas. E, na época, eu me peguei orando
os deuses celtas, eu não era convertido, né? E, cara, isso entrou, eu assimilei isso no meu coração de uma forma que eu me apaixonei pela narrativa ali do Rei Arthur, né? Que vai além da história do Rei Arthur, mas ele faz parte também, que na época até os deuses lá, a ideia que eles tinham, eu me peguei, assim, acreditando. Então é um exemplo bem caricato, assim, do que aconteceu comigo, mas você foi falando de música, eu falei, nossa, na época eu brisei nas brumas de Avalon lá, falei, rapaz, será que isso aqui não é verdade e tal? Aí, óbvio, depois eu vim, me converti, e hoje eu entendo a verdadeira narrativa, né? Que é a narrativa bíblica. Se a gente acredita que tem um Deus criador de todas as coisas, se tem um Deus construindo e regendo a verdadeira história, ele também tem uma verdadeira narrativa. Mas o que eu acho interessante é que essa verdadeira narrativa converge para essa ideia de que nós somos movidos por afetos, por desejos pelo coração, né? O Provérbios 4:23 fala, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a gente precisa estar sempre atento, né? Quais são as nossas motivações, nosso coração, quais são os nossos amores. E, Tiago, você pode relembrar para a gente como que você definiu narrativa? Narrativa, eu disse que é a maneira como a gente encara o mundo, como a gente vê o mundo. A gente compra uma narrativa ou faz uma própria, fruto de várias outras, mas é a maneira como a gente responde ao mundo, como a gente lê o mundo. Eu diria isso. Então a gente pode ver narrativa como o jeito que a gente lê as nossas vivências, né? O jeito que a gente enxerga as coisas. Mas se a gente pensar por aí, a grande ideia, unindo ao nosso tema de cultivar, é como que a gente cultiva uma narrativa? Como que a gente enxerga onde a gente está sendo levado, onde a gente está conseguindo chegar, e como que a gente altera, talvez, o destino, ou a gente não pode alterar o destino. Amanda, você trabalha com crianças como professora, você tem alguma história, algum caos aí para contribuir? Essa é a minha pergunta, talvez até tentar respondendo. Então, assim, porque eu acredito que crianças, eles acabam sendo mais suscetíveis que a gente, né? A ouvir histórias, a procurar novos jeitos de enxergar as coisas. E o que você tem de experiência nessa área? É engraçado porque, normalmente, quando começa assim, primeiro semestre, e aí a gente vai conhecer os pais das crianças, né? Então, às vezes é um aluno que chegou, a primeira turma, a gente não conhece essa família, e aí a gente está lá e chega, você olha para o pai, às vezes você vê uma semelhança com o filho, mas às vezes você não vê uma semelhança física, mas você vê atitudes daquele pai, você vê a forma como aquele pai lida com aquele contexto, e fatalmente você fala, é o pai do fulano. E já aconteceu isso várias vezes comigo, assim, porque essa narrativa, o nosso próprio lar cria uma narrativa, né? Essas crianças, elas estão inseridas em pequenas narrativas que pode ser a narrativa do desenho que ela assiste ou a narrativa do livro que ela lê, mas também é uma narrativa que a família constrói com as próprias referências que a família tem. Então é muito engraçado ver como que a criança é a réplica do pai, assim. E é uma réplica muito, muito clara. E como a gente, como você mesmo falou, você transportou o livro para a sua vida. E é muito legal, porque quando a gente, de fato, transporta aquilo que é a narrativa verdadeira, como que as nossas atitudes mudam em relação ao mundo, em relação ao outro, é uma transformação que é de dentro para fora, né? É muito legal a gente entender que essa narrativa, ela não pega o nosso superficial, ela pega o nosso interno, e o nosso interno direciona as nossas emoções, o nosso interno direciona os nossos pensamentos, e isso diretamente vai definir, né, moldar como a gente age. Pode falar, Tiago. Só pegando aqui um gancho para amarrar o que a Amanda acabou de dizer, o que você começou dizendo, que nós não somos cérebros e um palito, né? O que o Carlston falou sobre as artes, que é a área dele, e o que o João falou sobre séries e essas coisas, é interessante porque argumentação é bom, né? A gente gosta, eu gosto de ler textos argumentativos, artigos acadêmicos são textos argumentativos, né? A gente tem as epístolas paulinas, que são, mas é muito curioso como que
narrativas não são formadas em nós por argumentos, mas por experiências pessoais. Por exemplo, uma criança, por que ela compra uma narrativa? Não é porque o pai argumenta com ela, mas é porque ela experimenta o pai e a mãe e aquela vida em família, né? Quando a gente fala sobre artes, por exemplo, o poder que música, que quadros, que poemas, que filmes, que peças de teatro têm na construção de narrativas é impressionante, né? Essa é a minha tese, por exemplo, de por que o Novo Testamento, que vem assim, se você tem os evangelhos, certo? Os 4, aí você tem Atos, e aí você tem epístolas, que são cartas, textos argumentativos. Você tem várias delas. Você tem de Paulo, você tem de Pedro, você tem de João, Tiago, Judas, tal. E aí, só que quando termina o Novo Testamento, ele não termina com um texto argumentativo, mas com um Apocalipse, que é um texto que forma o imaginário ou a nossa narrativa, né? Então, é interessante porque, por exemplo, se a gente acredita que o mundo foi criado por Deus, essa é uma narrativa que vai nos levar a viver de um jeito. Só que se a gente acredita que o mundo é fruto do Big Bang e é fruto do nada, que não existe um Deus criador, a gente tende a viver de um outro jeito. Mas sabe o que eu acho curioso, cara? Eu acho curioso, por exemplo, pessoas que se opõem à fé cristã, que se opõem à ideia de um Deus, tal, são as mesmas pessoas que defendem os direitos humanos, de que pessoas são dignas. Mas de onde vem essa ideia de que pessoas são dignas? Se não existe um Deus, se não existe uma razão de todas as coisas, a vida humana é mais um acidente. Então, se morrer ou não morrer, se cuida, se não cuida, tanto faz. Mas a experiência de vida delas diz que a vida humana é preciosa. Ou seja, elas falam algo, mas a narrativa que conduz a vida delas é diferente por causa da experiência que elas têm. Então, a narrativa é formada muito mais pelas nossas experiências. Nós não somos uma tábula rasa, como diz John Locke, mas também nós não somos pessoas prontas quando a gente nasce. Então, nós somos influenciados desde o início, primeiro pela família, pelos pais, e depois pela escola, pelo mundo que a gente vive. Mas as narrativas, elas são formadas muito mais pelas nossas experiências humanas do que por argumentos que a gente escuta. Codinho, eu pego um gancho aí no Thiago e no que a Amanda estava falando, e ainda passeando pela minha área um pouco para fora disso, pensando mais não só na arte, mas na eclesiologia da coisa, pensando na igreja e tal. A igreja muitas vezes teve a arte, algumas coisas que não são narrativas bíblicas, como algo secular, e aí muitas igrejas e pastores proíbem, né, jovens e pessoas a terem acesso a isso. No sentido, e porque, qual é o motivo, né? Às vezes a gente só achava assim, mas é religiosidade, é um bando de pessoas inertes à cultura, tal. Sim, mas muitas vezes também, né? E eu não estou defendendo isso, sem ser advogado do diabo aqui, e advogado de religioso, mas é o cuidado ou o medo, né? Do que os cristãos, as pessoas ali vão passear por narrativas que não são bíblicas e adotar essas narrativas, né? Então, assim, claro, a gente não quer dizer, então não tenha contato com mais nada que não seja narrativas bíblicas. Não. Mas aí talvez o Thiago trouxe um ponto importante, argumente isso, né? Porque apesar de a gente viver diante das experiências, talvez é hora de a gente parar um pouco também e tentar ser racional para algumas coisas, para não deixar se levar só pelas experiências e acabar sendo enganado por uma narrativa que não é bíblica, né? Então, assim, tenha contato com as coisas, mas tente avaliar as narrativas, porque senão você corre um risco E aí, assim, esse é o perigo dos mais abertos, né? Dos mais liberais nesse sentido, que são abertos a parte artística, a parte cultural, a parte de narrativas que são bonitas, tem uma beleza nelas, e aí acabar usando isso como uma desculpa, na verdade, para satisfazer a sua vontade, a sua experiência, que não tem a ver com a vontade de Deus. Entende? Então, assim, esse é o problema. A gente está falando de dois extremos. O religioso que diz, não acesse nada disso, mas aí você tem os caras que é mais próximo da nossa galera, da nossa comunidade, aqui vão dizer assim, não, acesse a isso é graça comum,
vamos conhecer e tal. E aí você começa a usar isso, na verdade, como uma desculpa para satisfazer o seu desejo. Porque, na verdade, quando há o embate com o que é narrativa bíblica, você diz, não, deixa a Bíblia um pouco de lado, porque isso daqui faz sentido também, né? E aí Cara, você cai no outro extremo, no outro perigo. acho que um livro que pode ajudar muito, e eu recomendaria aí pro pessoal na Chácara Jovem, que é um livro fininho, viu? Chama Criação Restaurada, do Albert Wolters. Vocês acham? É um livro fácil, de fácil acesso. A gente pode passar o link depois. Mas esse livro ajuda a gente a lembrar da cosmovisão cristã, mas lembrar de alguns pontos importantes dessa cosmovisão. E um deles é o que o Thiago até resvalou agora há pouco, assim, a criação. Todas as coisas são criadas por Deus. Quem tem o domínio sobre todas as coisas é Deus, né? E existem disfunções causadas por causa dos efeitos do pecado, ou seja, nem tudo é perfeito, mas tudo será restaurado, e a gente está observando e participando desse processo e vendo o que Jesus está fazendo para restaurar essas coisas. Então, primeiro, essa ideia de restauração faz a gente olhar com esperança, né? Então, os produtos da cultura, eles não são fadados a serem ruins. Na verdade, eles são levados para serem bons, né? Então, a música, a arte, qualquer coisa que a gente falar, a gente tem que olhar com esperança. E eu acho que a perspectiva de uma criação, e como o Thiago colocou para a gente, onde a gente tem uma perspectiva de que Deus é o criador de todas as coisas, de nós, de toda a cultura, de toda a forma da gente fazer cultura, interagir com as coisas nesse lugar, quando a gente olha para essa narrativa, quando a gente lembra dessa história que está em Gênesis, né? E aí a gente até pode discutir o papel formador de Gênesis nessa cosmovisão, mas a gente entende que por trás de tudo isso não existe o caos, não existe uma aleatoriedade, na verdade existe uma intencionalidade muito clara de Deus. E aí a gente lembra que a nossa história de vida não é de qual história eu faço parte, né? Aquela pergunta que eu coloquei, né? A nossa história, ela não é minha, mas ela é, antes de ser minha, de Deus. E ela talvez só é minha porque ela primeiro é de Deus. E aí eu me envolvo nessa história de Deus e vou entendendo a minha história à luz da história de Deus e não à luz de mim mesmo. E é legal isso que o João está falando, essa questão, e também um pouco do Cariston, Deus nos chamou em missão. Então, a missão não é no meio dos que pensam iguais, a missão não é no meio daqueles que têm a mesma forma de pensar e de agir, a missão é na cultura. Então, é muito interessante porque a gente tem que ir para essa cultura com um pensamento crítico, sabendo, entre aspas, o que a gente vai encontrar e tendo muito firme as nossas raízes em quem nós somos, para conseguir estar lá e influenciar mais do que ser influenciado. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é olhar para a cultura com esperança, porque ela foi criada por Deus, apesar do pecado, que nem o João caminhou, mas também é um ir até essa cultura e não se privar dela, é um agir nela a partir da cosmovisão do reino, mas influenciando pessoas para elas serem, enfim, para que o Espírito Santo possa agir na vida delas e elas encontrem a verdadeira história. Só surfando aí nessa onda que a Amanda levantou, Calvino dizia que toda verdade é verdade de Deus. O Francis Schaeffer vai cunhar uma expressão que aqui em casa a gente até usa às vezes, é verdade verdadeira. Ou seja, existem verdades e todas elas estão relacionadas a Deus, mas existe a verdade verdadeira, que é o Evangelho. Vamos usar aqui as palavras que a gente tem usado aqui, a narrativa bíblica. E aí, conectado com isso, e até com aquilo que o Cariston e o João já falaram, o Tim Keller vai dizer que a nossa luta como cristãos é um embate de narrativas. Então, você tem narrativas falsas, e aí você vem com a narrativa cristã, e aí entra a importância da verdade e da argumentação. Eu diria que a argumentação preenche a narrativa cristã e aponta para o telos, né, que é aquilo que você falou já, Henrique, do fim, né, do destino. E aí eu acho que fica quase... fica difícil argumentar contra a narrativa cristã, principalmente na nossa perspectiva reformada, que é por que a gente existe? Qual que é o fim da vida humana? É se alegrar em Deus e glorificá-lo para sempre. Porque as narrativas
seculares, embora elas pareçam assim, assustadoras no início e fazerem sentido, o fim delas é sempre trágico. Para olhar ao redor. É isso que eu faço com alguns jovens, por exemplo, que eu estou tendo contato, e alguns que não são cristãos. Eu só faço eles olharem onde suas escolhas, em outras palavras, onde suas narrativas os levaram. E a conclusão é sempre a mesma. É ao fracasso e ao desespero. O que eu acho interessante que a gente estava conversando é que a narrativa que a gente constrói e que nos é construída, às vezes, passivamente, ou seja, através do que a gente consome, ela sempre vai ter um fim, né? Usando a palavra do Tiago, ela sempre tem um telos, um propósito final. E todas as narrativas, seja quais forem, seja construída a partir do Big Brother, construída a partir do anime, construída a partir dos joguinhos, construída a partir de um filósofo, todas elas vão ter um fim. Só que elas vão construindo e elas vão criando desejos e promessas nos nossos corações que elas não podem cumprir. E é por isso que a verdadeira narrativa é essa narrativa bíblica. Porque o que Deus se propõe a fazer, ele cumpre. Porque ele é o criador das coisas, ele é o criador da história. Mas se a gente tem essa perspectiva de que existe uma verdadeira narrativa, de que Deus está trabalhando nas coisas e que existem outras narrativas, eu acho que a gente não pode cair para o que o Cariston falou, que é criar uma bolha e tentar viver só dentro dessa bolha da verdadeira narrativa, e a gente também não pode ficar com a narrativa tão aberta ao ponto que a gente esteja influenciado e acabe nos desviando da verdadeira narrativa. Então a gente tem que estar vivendo em meio ao mundo, em meio às coisas, em meio à cultura, em meio a séries de TV, filmes, livros, e está tendo um senso crítico, né? A gente tem que estar sempre lembrando e olhando para a narrativa verdadeira, mas a gente tem que estar interagindo com outras narrativas que não são verdadeiras, e justamente o que a Amanda falou, para estar em missão, né? Para estar conseguindo ajudar outras pessoas a descobrirem a verdadeira narrativa, a descobrirem o evangelho, a descobrirem o telos de Deus, né? Mas aí a minha pergunta para vocês é como? Como que a gente está no mundo sendo influenciado, sendo bombardeado pela mídia, pela Netflix, pelo YouTube, pelo Spotify, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, de faculdade, e como que a gente se mantém firme na verdadeira narrativa, a tal ponto que, em vez da gente ser influenciado, a gente influencia os demais? Cojinho, eu acho que... vou abrir essa sessão aí, o pessoal vem depois. Mas eu acho que Jesus não chamou a gente para ser ingênuo. A gente já falou dessa palavra aqui, né? Mas, assim, às vezes a gente acha que ingenuidade é uma virtude. Nossa, essa pessoa é ingênua, coitada, ela não sabe muito bem. Não. Jesus chama a gente para ter prudência. Jesus chama a gente para entender o mundo como ele é, entender o que ele está fazendo com profundidade. Então, assim, parte da nossa missão também é um trabalho de descer um pouco e falar, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Então, acho que isso é um primeiro ponto. O segundo seria que a gente precisa ter coragem para confrontar antes do que os outros a nós mesmos, porque a gente não é um objeto fechado que não entra em contato com nada. A gente está na cultura, a gente nasceu aqui, o fato da gente falar uma língua, a gente experimentar coisas, e todas as nossas interações com a cultura fazem com que a gente seja influenciado por determinadas questões. E até em algumas aulas do Michael Gorin, ele alertava a gente sobre a dificuldade que nós aqui, por exemplo, no Brasil, temos de identificar os ídolos da nossa cultura, porque para nós as coisas parecem muito naturais. E às vezes tem que vir alguém de fora e falar assim, isso aqui é um ídolo, viu? Isso aqui é uma questão que você precisa tomar cuidado. E eu acho que isso é importante, a gente exercitar um olhar, às vezes, meio de fora e aceitar conselhos de fora, porque nem sempre a gente também está olhando bem os ídolos e as questões que estão ao nosso redor, que afetam a nossa narrativa e que interagem aí de maneira negativa e até nos fazendo desconsiderar coisas importantes da verdadeira história, da verdade verdadeira, né? Agora, eu acho que o que a gente precisa fazer, ou como que a gente faz, aqui eu vou encerrando essa fala, é voltando para o básico, é voltando para virtudes e práticas espirituais que a gente fala há muito tempo, mas que muitas vezes nós falamos, mas praticamos muito pouco.
A gente comentava em off aqui, e o Thiago estava falando sobre a importância da gente ter alguns hábitos que vão ser formativos da nossa espiritualidade, né? E, assim, a importância de ter uma leitura bíblica consistente, onde a gente entra com o nosso coração aberto, não é aquela leitura para cumprir tabela, sabe? Que eu abro a Bíblia, do nada lá, pego um versículo, fico ali 5 minutos, beleza, li minha Bíblia, valeu, estou em paz comigo e com Deus. Não, é pegar o texto bíblico e falar, o que esse texto vai falar comigo? É orar, não orar para assim, para falar depois num grupo de WhatsApp, eu orei por vocês hoje, viu, gente? Que legal, bacana. Não, é orar falando, puxa, agora eu vou entrar na presença de Deus e eu vou me relacionar com Ele e eu vou colocar diante dele o meu coração e as pessoas que importam para mim e que eu tenho intercedido por elas e eu quero que Deus fale ao meu coração agora. É entrar e habituar-se a entrar em uma relação com Deus mais profunda, porque aí sim o nosso coração vai ser habituado para que a gente enfrente e lide com as tensões naturais, porque vai ser natural, assim, não tem como fugir, a gente vai enfrentar a tensão, e aí a gente vai estar habituado mais a lidar com essas tensões, acho que dá para começar por aí. É engraçado, porque isso que o João falou, na verdade, eu consigo presenciar na minha própria vida, assim, os meus momentos em que essas liturgias, elas se tornam rotina, né? Esses momentos que essas ações se tornam rotina na minha vida, eu, Amanda, lido com a situação, com os problemas e com as situações de uma forma muito diferente de quando eu, Amanda, não valorizo isso que o João falou, né? A questão da oração, da leitura. Eu acho que parte muito de um ponto de reverência. Quando você faz aquilo com reverência a Deus. Então, você se entrega à leitura por entender quem Deus é. Você se entrega à oração por entender quem Ele é, né? E quem Ele pode te transformar, e quem Ele está te transformando. Então, eu percebo claramente essa diferença na minha vida, no meu comportamento, as pessoas ao meu redor percebem, e isso é bem nítido. O Henrique, eu sempre penso, quando eu ouço uma pergunta como essa, o tempo que eu ia para São Paulo para estudar, no Mackenzie, eu geralmente almoçava em um restaurante que na porta tinha uma lousinha com a seguinte frase: você é o que você come. E é verdade. Nós somos o que nós comemos, né? Estava conversando com o Cariston, aí o Cariston emagreceu bastante. Eu emagreci, mas o Cariston passou por uma transformação grande, e tudo fruto de uma mudança alimentar dele. Claro, também exercício físico, mas nós somos o que nós comemos, né? Se nós comermos só fast food, tomarmos só refrigerante, nós teremos uma saúde. Se nós comermos de maneira mais balanceada, teremos uma outra saúde. Então, eu te responderia dizendo o seguinte: nós somos o que nós comemos. Em outras palavras, nós somos o que nós consumimos. E aí que está o ponto, né? É aquilo que o João e a Amanda já falaram. Eu resumiria, porque eu gosto muito disso e eu posso me alongar, mas eu resumiria dizendo que nós devemos viver, a Amanda falou isso, eu vou dar só uma palavra, talvez um pouco mais chique, de modo sacramental. Sacramento para nós é a vida. Claro, tem a ceia e o batismo, né? São os sacramentos da igreja. Mas a vida é sacramental para nós. E a partir do momento que a gente vive dessa perspectiva, ou com essa narrativa de que tudo é um sacramento para nós, de que cada contato com as pessoas que nós temos é especial, de cada momento de oração, ou de leitura da Escritura, ou de participação no culto comunitário, né? Ou de mentoria, ou de diversão mesmo, tudo é sacramental. Na linguagem da nossa confissão de fé, né, do catecismo, tudo é para a glória de Deus, a coisa muda. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, a gente senta com os meninos para comer e a gente ora. Só que a gente ensina que, por exemplo, comida podia ser um negócio branco, insosso, só para nos manter vivos, mas não. Cada alimento tem a sua cor, tem a sua textura, tem o seu cheiro, tem o seu gosto. Ou seja, a gente só não come para viver. A gente adora comendo, porque comida, Deus nos deu comidas diferentes, com gostos diferentes, com cheiros diferentes. Então, o momento da refeição é um momento sacramental de você adorar a Deus e ver como Deus é bondoso. Então, eu diria que nós nos mantemos vivos e espertos com isso, entendendo a vida dessa forma e percebendo que é o seguinte: se a gente não encarar a vida de uma perspectiva sacramental cristã, nós
encararemos a vida de uma perspectiva religiosa, sacramental, secular. Então, o que a gente vai comer? Como a gente vai comer? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que responder. Se nós nos alimentarmos das liturgias cristãs, da liturgia cristã, né? Melhor dizendo, das práticas como leitura da Escritura, oração, jejum, comunidade e assim por diante, enfrentar a vida dessa forma sacramental, nós estaremos nos alimentando da liturgia cristã, em outras palavras, do Evangelho. O contrário é verdade também. Hoje eu continuaria o que eles estão falando, porque, resumidamente, a gente está dizendo sobre vida devocional, né? E eu estou com uma palavra no meu coração, de ontem para hoje, que é sobre guardar a fé, né? Quando Paulo fala sobre isso, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Interessante porque, assim, você só consegue combater o bom combate e acabar uma carreira se você teve fé. Mas por que ele deixa a fé para o final? Eu fiquei pensando sobre isso. Por que eu guardei a fé? É possível, então, fazer essas coisas e perder a fé no meio do caminho? Porque a missão, por exemplo, que é o que a gente está falando, né, de você ir em frente a uma narrativa que não é a narrativa bíblica, isso pode derrubar a sua fé. O que faz você enfrentar isso é dizer, não, eu quero guardar essa fé. Eu creio em algo mais do que isso que está sendo apresentado para mim. E aí a fé vem por onde? Eu ouvir a palavra de Deus. Então, cara, como é possível a gente enfrentar as narrativas sem fechar dentro de uma bolha, mas ao mesmo tempo também fazendo parte daquilo, desfrutando daquilo e estando dentro o Evangelho está nos apresentando. Essa fé está guardada no nosso coração até o fim. Isso é possível através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que enche o nosso coração de fé. Porque diante do bom combate e diante do que a carreira e a missão nos apresenta, às vezes a nossa fé pode ser derrubada. O que permanece a nossa fé, o que é possível fazer com que a nossa fé seja guardada, é a palavra de Deus. Eu acho que você falou uma palavra na primeira parte, no primeiro bloco, que me tocou, em relação da experiência. Eu acho que a gente bate muito, como cristãos e como líderes cristãos, em leitura e oração. A gente vive falando assim, não, para viver com Deus precisa de leitura e oração. Mas tem muito a ver com a experiência que se tem na leitura e na oração, né? Eu acho que se a gente pega a Bíblia só para ler, para falar assim, hoje eu li meus 2 capítulos do dia, e a gente faz uma oração, a gente reza, sei lá, às vezes reza até um Pai Nosso, faz uma oração confessional ou sua, né? E fala, não, beleza, orei a Deus. Por quê? Porque o pastor, ou porque o líder, ou porque o meu discipulador falou que eu tinha que ler e orar todos os dias. Isso você não vai estar gerando uma experiência. Agora, quando você entende que existem narrativas, que existem diversos jeitos de a gente enxergar o mundo, e que apenas um jeito consegue cumprir o que ele promete, que é o jeito de Deus, que é quem cumpre o telos, você vai usar dessas ferramentas, que é leitura, oração, jejum, meditação, as disciplinas espirituais, não para você cumprir tarefas e falar, opa, beleza, mas sim para você formar a narrativa bíblica dentro do seu coração. E assim, o que eu acho interessante, que é o que o Tiago veio a falar, é que assim nós viveremos de forma sacramental. Então, se eu estou me relacionando com alguém, por exemplo, do jeito que eu converso com o atendente do posto de gasolina, eu vou estar fazendo isso um ato de adoração, não porque eu vou estar falando, olá, irmão, enche o tanque em nome de Jesus, mas porque eu vou estar conversando com ele e vou tratando ele de uma maneira com amor, com respeito, com carinho, e através disso eu vou estar emanando e resplandecendo a luz de Cristo, né? O jeito que eu converso com a minha família, o que eu faço, o que me interessa. Então, essas ferramentas, elas não são o fim. Se a gente vê elas como o fim, a leitura e a oração, vai se tornar monótono, chato, corriqueiro, né? Mas se a gente vê elas como ferramentas de formatação do nosso coração, aí sim a gente vai entender a importância de fazer um ato sincero para se ter uma experiência, né? Cojinho, posso ter uma parte bem rapidinha? Claro que você sentar com a Bíblia é fundamental para a nossa fé. Mas a palavra de Deus para nós é Jesus. Ele é a palavra de Deus, é o verbo, né? É o Logos, na verdade, que se fez carne. E eu sempre lembro, quando a gente fala sobre ler a Bíblia, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 7,
que Moisés instrui, né? Fale dessa palavra com seus filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Não quer dizer que o pai vai estar andando com a Bíblia ou sentado com a Bíblia na mão, mas ele está tão encharcado e Jesus está nele, através do Espírito, que o que ele pensa, o que ele fala, está de acordo com a Escritura. E é interessante que em situações diferentes, né? Então a gente poderia atualizar esse versículo dizendo: fale com seu filho sentado em casa, andando pelo shopping, indo ao parque de diversões, não importa onde você vai. Mas é isso que a gente está conversando aqui. A liturgia nos forma a estatura de Cristo de uma maneira que, ao andar pelo caminho, ao sentar, ao deitar, ao levantar, nós estaremos imersos na palavra de Deus, e isso vai brotar de nós. E as pessoas vão ler essa palavra em nós. Ali o texto está falando de filhos e pais e mães, né? Mas isso pode se aplicar também para um contexto maior. É nesse sentido que eu sempre penso em palavra de Deus. Claro, de sentar e ter a leitura realmente, que é fundamental, mas muito além disso. Eu acho que, às vezes, às vezes não, né? Esse processo não é natural. A gente não constrói isso da noite para o dia. E muitas vezes a gente vai ter que começar a tomar essas atitudes sem encontrar ainda esse deleitar-se enquanto a gente está fazendo, enquanto a gente está orando, que eu acho que faz parte do processo a persistência e a perseverança. Acho que isso é o cultivar, é a gente entender que não vai ser do primeiro dia que eu vou ler e que, nossa, eu já vou sentir, e isso é a presença. Não, é um processo, esse se preencher, é que nem o Tiago falou, né? O encharcar demanda que a água seja colocada sobre água para que ela transborde. E não é de uma vez só que se derrama um jarro e que a coisa vai. Então, acho que é um processo diário e a gente tem muita dificuldade com essas coisas que não têm resultado rápido. Então, se relacionar com Deus demanda perseverança, demanda persistência, e mesmo que isso não traga essa sensação. Então, para a gente transbordar, a gente precisa encher de pouquinho em pouquinho. Eu acho que essa fala da Amanda foi a mais importante da nossa resenha hoje. Muito boa, mano. Eu só queria, pensando nesse processo de encharcar, eu estava lembrando aqui de encharcar e transbordar, né? Talvez indo além aí do encharcar, mas que a gente reflita e leve até os outros essa água, né? E acho que a Amanda trouxe para a gente também uma ideia de pensarmos em como que a gente vai relacionar essa narrativa que a gente tem com os outros, né? Eu lembrei do Leslie Milbing, que ele tem um conceito chamado encontro missionário com a cultura, ou encontro missional com a cultura. E a ideia é que a história bíblica nos leva para esse encontro de qualquer forma. E quando a gente pensa nesse encontro missionário com a cultura, a gente tem que começar a pensar assim, quem que está ao nosso redor? E aí eu estava ouvindo esses dias um podcast que uma frase simples, eu já tinha visto ela em outro lugar, mas naquele momento ali ela ecoou muito forte para mim, que é: como que eu vou amar o meu próximo? Que é um dos mandamentos, que é um dos resumos da lei, né? É uma das grandes ordens da lei de Deus, amar o meu próximo, se eu não conheço o meu próximo. E aí eu fiquei falando assim, como que eu faço isso? Às vezes a gente não conhece o nosso próximo, às vezes a gente fala muito de amá-lo, mas a gente não sabe quem que está do nosso lado, não conhece os nossos vizinhos de condomínio, não se relaciona com as pessoas que a gente passa no dia a dia, ou seja, a gente vai no mesmo mercado, às vezes encontra os mesmos atendentes e nunca deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, cumprimentou a pessoa pelo nome, jogou algum assunto para conversar e tentar entender quem que é aquela pessoa. Que situações e exemplos que fazem com que às vezes a gente ignore uma questão fundamental que a narrativa, que a liturgia vai formar dentro de nós, que é a missão, que é a gente olhar para o outro e amá-lo profundamente, e olhar e falar assim: ei, eu tenho uma água que jorra aqui, e que eu quero que você também conheça, eu quero que você também seja abençoado por ela. Eu estou encharcado ao ponto de que tem também aqui, e de que o Espírito quer falar também com você. Eu acho que vai por aí, assim, pensar um pouco nessa nossa interação, sabe? Não na liturgia só para nós, mas ela também através de nós. Então, eu acho que isso pegando o gancho de todo mundo, né? A gente vai pegando o gancho no outro, né? Mas a Amanda representando bem a voz feminina aqui, deixar claro, né? Ela trouxe muito bem uma coisa, gente, que eu acho que tem a ver com o que todo mundo está falando, né?
que a gente chegou a uma conclusão que o exercício devocional não é só ler a palavra. O Tiago trouxe vários outros exemplos, o João está trazendo aqui e tal. Agora, a pergunta que fica é, que o Cogim está batendo em cima, né? Tá, mas isso... E a nossa experiência, né? Então, a minha dúvida é assim, o que parte primeiro? A experiência me faz ler a palavra, né? Ler a palavra, e não é só ler a Bíblia, mas entendendo todos esses exercícios espirituais, mas é a experiência que me faz isso, ou eu que dou passos em direção ao que eu aprendi de uma narrativa que eu estou adotando como cosmovisão? Porque, cara, fazer exercício, e aí falando literalmente de exercício físico, alguns podem gostar, mas para mim é um saco, entendeu? Tipo assim, eu tô 6 anos nessa, cara, 6 anos fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. É mais gostoso levantar de manhã, que é o que eu faço de sábado, e pegar 2 pão francês com manteiga, leite todão gelado, cara, e maiar isso no sábado. É mais difícil de semana ter que levantar às 4 da manhã para fazer meus exercícios devocionais, para ir para o exercício físico, para dar conta do meu dia. É um saco. Mas, tipo, é o que, no decorrer do tempo, que a Amanda trouxe muito bem, me faz bem. Me deixa com saúde, me deixa... Gente, o Cariston acorda 4 da manhã todo dia. Todo dia ele acorda 4 da manhã. Não é brincadeira, é verdade. Enquanto alguns estão indo dormir, eu estou levantando. Mas entende? Tipo assim, não é uma experiência boa. Não é a experiência que me fez fazer essas coisas. Foi a necessidade de um vazio que eu tinha. Eu acho que esse é o ponto. Todos nós temos esse vazio da eternidade que Eclesiastes apresenta muito bem. E a gente precisa adotar essa narrativa. Agora, não adianta nós ficarmos esperando, sei lá, Deus levantar 4 horas da manhã, 5 ou qualquer horário que você levante, para você ler a palavra, fazer as coisas. Tipo, há um passo, porque o Espírito já está falando conosco. O Espírito Santo já está tocando. Quem está assistindo esse momento aqui é a voz do Espírito Santo falando com ele nessa hora. E convidando essa pessoa a fazer exercícios espirituais de várias formas, como o Tiago trouxe, como o João trouxe, como a Amanda trouxe. A questão não dá para a gente ficar esperando essa experiência acontecer, sabe? Um sobrenatural, um tremor, um arrepio. É dar passos em direção ao que eu sei que é bom para mim. Entende? Faz sentido? Então, e aí o Tiago trouxe muito bem, né? Comer, a gente é o que a gente come, né? Porque é isso, tipo, o que é mais gostoso comer? Desculpa os mais fitness, mas, pô, é muito mais gostoso no McDonald's, cara. Desculpa. É verdade. É verdade. Fazer ovinho de pá. Do que alface. Comer salada e um frango grelhado no almoço, dá licença. Não é bom, eu odeio salada. Mas o dia a dia de comer me fez aprender a gostar daquilo e ver que aquilo era bom. Mas, Cariston, entende? Deixa eu usar esse seu exemplo aí, que aí para mim fica bem claro mesmo. Por que você acorda 4 da manhã e come alface com frango grelhado? É porque você tem um alvo para isso, cara. Exato. O que te faz acordar 4 da manhã e comer frango e alface ao invés de McDonald's é o telos, entende? E o telos vem dessa liturgia, ou seja, se a liturgia que a gente vive e pratica nos coloca na direção do telos certo, nós vamos fazer essas coisas e vamos fazer mesmo que elas não sejam prazerosas para nós, mas a gente faz porque a gente precisa sobreviver. Então, o objetivo tem o poder de nos guiar. É interessante demais isso. O que é interessante dessas coisas é que vocês estão falando que não são prazerosas, mas na verdade elas são. Só que não necessariamente num primeiro plano. Então, da mesma forma que acordar, fazer exercício, fazer regime não é prazeroso num primeiro plano, é até sofrível, né? Você fica mal e tal. Eu tento várias vezes, né? Às vezes não consigo, às vezes assim. Mas quando você pensa, por exemplo, na qualidade de vida que você vai ter daqui a 40 anos, é muito prazeroso. E acho que faz um paralelo muito bom com o pecado também. O pecado, cara, é prazeroso, senão a gente não ia fazer. É um lanche do McDonald's. Exatamente. O pecado é o lanche do McDonald's. Você vai comer aquilo lá, você vai se deliciar. Você fala, nossa, quero o outro. Me dá mais. Amanhã quero de novo. Só que quando você vê as consequências, né? É um prazer efêmero. Um prazer que mano, passa e depois fica um amargor no resto da vida, no sentido de longo prazo, né? E enquanto você começar lá e praticar seu esporte ali, é suor, cara. O caminho é estreito, é difícil, requer energia, força de vontade, perseverança, é igual a santidade.
É igual caminhar com Deus, né? Requer tudo isso. Mas quando você vê lá no futuro, cara, é muito prazeroso, né? Mas é que nós somos treináveis, Henrique. Nós somos treináveis. E uma experiência que eu tive assim, porque eu perdi peso também, não como o Cariston, mas eu perdi, assim, mais ou menos uns 20, 25 quilos. Eu percebi que eu tinha mudado uma vez que minha esposa trouxe a salada para a mesa do almoço, e aí você tem que mexer, né? Porque colocou lá os temperos lá. E eu comecei a mexer aquele trem, e eu comecei, sabe quando você começa a ter água na boca? Falei, cara, eu tô tendo água na boca com salada. Eu duvido. Eu mudei, só que foram meses regrado. Meses. Quando eu percebi que eu comecei a ter água na boca por salada, eu falei, mudei, cara, mudei. Mas foi a liturgia ao longo de vários meses que fez isso comigo. E a liturgia cristã é a mesma coisa. No começo, você vai ler a Bíblia, é aquilo que a Amanda falou, você vai ler a Bíblia, né, o negócio é meio travado. Se você continua, você vai ler a Bíblia, você acorda e fala assim, cara, eu preciso ler, eu preciso desse negócio agora. Se eu não ler, eu não vou estar sossegado. Dá água na boca, né? Mas é porque, cara, a tendência nossa, a gente é filho de Adão, né, meu? Então, assim, a tendência nossa é fazer tudo de errado. Pode ser que alguém que tá ouvindo fale assim, não, mas eu tenho prazer no exercício. Beleza, eu também tenho prazer, sei lá, de escrever uma música cristã. Então, todos nós vamos ter pontos que são louváveis, né? Que você vai olhar e dizer, não, eu tenho prazer em comer bem, eu nem gosto de McDonald's. Sim, vai ter gente que também não tem problema com isso. Mas alguma coisa na vida dela, ou talvez a maior parte das coisas na vida dela, vão ser em volta do prazer. E normalmente esse prazer é mau. Esse prazer leva a um prejuízo que o Thiago trouxe lá atrás, né? As escolhas e experiências próprias, no fim, é trágico, né? E aí, cara, se você não fazer eu quero um fim diferente diante de uma cosmovisão que eu tenho, e for só pelo prazer, pelas experiências, a maioria das coisas da sua vida vai ser trágica no final. Então, assim, é isso. Eu acho que cada um que está ouvindo isso daqui, cada um de nós aqui, tem coisas boas também, que vão dizer, não, eu tenho prazer nisso. Mas a maioria, a gente tem a tendência de ir para o lado mal. Por isso, é necessária a prática, né? Aí a liturgia que a gente está trazendo aí, né? A gente está falando de... Ai, desculpa, mano. Rapidinho. Como o Cogim falou, a gente busca um prazer imediatista e caminhar com Deus é um prazer a longo prazo, porque o reino ele veio, mas ele ainda não finalizou, né? Então, assim, é difícil a gente trabalhar com meta a longo prazo. A gente quer para agora, para ontem e da melhor forma possível. Então, esse paradigma vai contra a nossa própria carne, que é o princípio. A gente vive nessa luta de um puxando para um lado, de outro puxando para o outro. E a partir do momento que a gente tem essa consciência de que a gente está nessa luta, a gente escolhe qual lado a gente quer. E eu acho que quando a gente faz a escolha, é muito mais poderoso do que quando a gente se deixa levar, sabe? Porque você tem consciência para onde você está indo, você conhece as duas verdades, você sabe dessa narrativa. Então, você toma a decisão. Isso vai te moldando, né? Eu acho que a gente está falando de prazer, né? E acho que, às vezes, a gente pode confundir o prazer e a busca pelo prazer, que é algo que a narrativa cristã não vai entender como positivo, né? Busca pelo prazer em si mesmo, né? A gente chamaria isso de hedonismo, porque não é o caminho certo, né? Eu não busco as coisas para me satisfazer e me sentir bem, mas sim para fazer aquilo que é correto e aquilo que e o meu prazer, na verdade, está em Deus, né? Assim como o Thiago já colocou para a gente aqui, está em glorificá-lo, em me alegrar nele. E aí eu lembrei aqui de uma citação do Jonathan Edwards, que é um autor bem antigo, assim, e ele tem uma ideia que eu acho que... Ele tem um livro que ele fala sobre isso, ele fala sobre afeições religiosas. E aí ele tem uma citação, talvez vocês vão achar um pouco esquisito aí o linguajar, mas acho que dá para entender bem. Olha o que ele diz, queria compartilhar com vocês. Quando o verdadeiro santo está gozando as verdadeiras descobertas da doce glória de Deus e de Cristo, a sua mente é tão cativada e atraída pelo que ele vê fora de si mesmo, que não suporta ao mesmo tempo olhar a si mesmo e as suas próprias realizações. E assim, isso me lembra muito de que, às vezes, a gente procura uma história, ou a luta que a gente tem nessas narrativas é a luta entre o que está dentro de nós e o que está fora de nós. E o que está dentro de nós
não vai satisfazer os nossos prazeres. O nosso prazer vai conseguir ser completo quando a gente olhar para fora. Então vai ser algo extrovertido, né? Olhado para Deus. E quando a gente olha e fica cativado nele, na sua palavra, no que ele está fazendo no mundo, na história, a gente então ganha nisso o nosso prazer e o nosso último prazer para a vida. Então, às vezes, acho que vai ter momentos que o nosso ser não vai se sentir bem, no sentido, entre aspas, de prazer. E tudo bem, é até bom que seja assim, para que a gente encontre o verdadeiro prazer em Deus e não em nós mesmos. Então, caminhando para um final, que o papo tá bom, mas a gente tem limite, a gente tem prazo, né? Eu vou tentar sintetizar o que a gente falou e eu gostaria que cada um de vocês desse um último parecer para quem nos ouve, para quem nos acompanha, e porque esse é o começo. É o primeiro resenha, é o primeiro encontro sobre cultivar, é o primeiro encontro sobre cultivar a verdadeira narrativa. E pensando nisso tudo que a gente tem conversado, então, a gente está vivendo, cultivando e sendo cultivados a todo momento. Aquilo que a gente consome, aquilo que a gente faz, com quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona com os outros, tudo isso imprime marcas nos outros e na gente. A gente cultiva, a gente semeia e a gente é semeado. E a cultura também está semeando coisas na gente. Só que acontece que nada disso é neutro. Ou a gente está ajudando e cooperando Cristo e ajuntando com ele, ou a gente está espalhando. E a gente precisa se posicionar e ser crítico, não nos abstendo de toda e qualquer cultura, toda e qualquer interação com pessoas que não são de igreja, mas a gente precisa internalizar a verdadeira narrativa, que é a narrativa de Deus, que nos dá através da Bíblia, que é o único que cumpre o que ele se propõe, é o único que cumpre o telos, por isso que é verdadeiro, na gente, no nosso coração. E como que a gente faz isso? Através da liturgia, através de hábitos devocionais que a gente incorpora na nossa rotina, não com o propósito de cumprirmos tarefa, mas com o propósito de internalizarmos essa narrativa para que a gente possa estar envoltos por outras coisas sem que a gente se perca. E com isso, a gente vai conseguir direcionar o nosso coração e os nossos afetos para as coisas do alto, que não estão dentro da gente, da nossa própria satisfação. Apesar que Deus não nega o prazer, não nega as coisas, ele quer que a gente tenha o prazer não como um fim, mas como um meio da gente se relacionar com ele e de desejar as coisas que ele deseja, né? Então, papo rápido agora. Antes da gente fechar, eu só queria fazer uma pergunta, então. Então, se a gente está conseguindo aqui construir a nossa narrativa, sermos críticos, cultivar e cultivando coisas positivas e o reino de Deus, plantando sementinha na vida das pessoas através do que a gente faz, do que a gente fala, e mais importante, semeando isso no nosso coração, a gente pode, então, estar no mundo e estar convivendo e estar fazendo as coisas sem problema, desde que a gente continue sendo crítico, desde que a gente continue fazendo as coisas. E então, eu acredito, e eu pergunto para vocês, se vocês concordam com essa minha afirmação, que a partir do momento que a gente entende a verdadeira narrativa, a gente tem ferramentas para sermos íntegros, para sermos inteiros na nossa vida com Deus, de tal forma que a gente pode se relacionar com outras coisas, que a gente pode assistir Big Brother, por exemplo. Apesar de eu não assistir e não gostar pessoalmente, eu sei que é um tema atual. Eu sei que muitos cristãos pegam e querem assistir, né, João? Mas se a gente está sendo semeado pela palavra de Deus e cultivando a palavra de Deus no coração, a gente pode estar tendo e assistindo e participando de outras coisas que talvez não cooperem, desde que a gente se lembre que essas coisas estão se nos influenciando e vivendo e transformando o nosso coração. Então a gente tem que se blindar e ter isso no coração. João, diz aí a verdade. Big Brother, bom, não é? A Amanda também, viu? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica falando. Lá, pegou no flagra. Cara, então, dando minha última fala aqui, eu tenho uma música do Belchior que é uma música conhecida, ele chama Alucinação, e ele começa a música falando que ele não está interessado em nada. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nada, e ele vai cultivando ali uma postura que muitas pessoas têm diante da sociedade, diante da cultura, que é assim, eu desacreditei de tudo, eu não quero saber de mais nada, eu só vou viver aquilo que eu mesmo experimentar e o que vier disso é o que eu tenho. A gente, como cristão, não dá para aceitar esse caminho. E eu acho que a partir do que a gente conversou, o que a cosmovisão, que a narrativa cristã, que a história bíblica vai fazer a gente, na verdade, é fazer a gente ser muito interessado por tudo que acontece aqui. Mas não por o que acontece aqui pura e simplesmente, mas sim pelo que acontece aqui porque Deus está agindo aqui.
E aí, quando a gente olha para a cultura, a gente deve olhar e para as coisas que estão ao nosso redor e tudo que está ao nosso redor, a gente olha com as lentes de Deus, a forma como Deus olha para o mundo. E aí, meu convite, minha fala é justamente assim, um convite para que a gente participe daquilo que Deus está fazendo, para que a gente olhe e observe a realidade a partir daquilo que Deus faz. E aí a gente vai viver, vai comer, vai no restaurante, vai assistir Big Brother, vai assistir uma série, com os olhos de Deus. E aí a gente vai ser crítico, mas a gente também vai exaltar aquilo que tiver de bom, a gente vai conseguir ter uma postura que não é ingênua, é corajosa, mas também busca ser sábia. Então, essa é a minha fala final aí em relação a tudo isso, Cogim. Bacana. Alguém mais quer dar mais algum parecer final? Quer falar, Thiago? Você tirou? Eu vou. Tá. Eu trago um contraponto do João, para a gente refletir e pensar mesmo no seguinte: não acho que devemos ser moralistas, então não sou eu que vou chegar aqui e dizer não assista Big Brother, ou não assista isso, ou não ouça aquilo. Porém, eu acho que existe algo que vai da experiência de cada um, do que te faz bem ou não. E aí eu uso o exemplo de José, né, que na frente da mulher de Potifar, ele não enfrentou, ele correu. Né? Então, assim, porque talvez eu não sei se ele teria força suficiente para suportar aquilo ali. Claro que é uma interpretação minha, mas o que eu estou dizendo eu acho que há momentos em relação à cultura, se a gente tem uma narrativa bíblica, que às vezes, diante de fraquezas que nós temos, porque cada um tem a sua, mas, né, pode ser um perigo você, de repente, flertar demais com o que aquela cultura ou aquela narrativa está oferecendo. Então, sei lá, é tipo o cara, por exemplo, que tem ansiedade e depressão e ele assiste filmes de suspense e de terror o tempo todo. É um problema um filme de suspense e terror? Não, para quem não tem problema com isso, nenhum. Mas para quem tem problemas de ansiedade e depressão, talvez seja um grande problema. Eu lembro de pessoas jovens que eu tive contato que tinham um grande problema de ansiedade, e aí eu perguntava, e assim, identicamente, cara, vários iguais. Aqui que você ouve? Eu não sei se o pessoal ouve mais isso hoje, né? Mas na época, aquela banda Evanescentes e aquela pegada assim mais depressiva, né? Cara, tipo, se você tem problema com isso, talvez esse tipo de música pode te fazer mal. Mas talvez para o outro não faça mal nenhum, porque ele não tem problema com isso. Então, e aí eu acho que essa é a questão. Eu, como igreja, pastor, não vou dizer para você, ouça isso ou ouça aquilo. Eu vou dizer para você, você tem que ser sincero ao limite que você tem e ao que pode derrubar a narrativa bíblica na sua vida. Então, sei lá, esse contraponto, entendeu? Eu concordo com o que o João falou em tudo, mas traga esse contraponto. Seja astuto também para discernir aquilo que pode te fazer mal. Eu acho que eu fecharia com tudo isso que eles falaram, de persevere e persista na sua relação com Deus. Eu acho que esse é o primeiro caminho, porque ore, né, e se conheça cada vez mais à luz de Cristo. Procure entender quem você é e à luz de Cristo, a sua identidade nele, mas também quem você é, as suas características, as suas fraquezas. Ore para que Deus te mostre isso e tenha sabedoria e discernimento em saber quais batalhas você vai entrar ou não, né? Que eu acho que é isso que o Cariston falou. É aquela coisa, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, veja aquilo que de fato te convém ou não, né? E persevere. Eu acho que o nosso grande desafio nesse processo da liturgia que a gente está inserido é perseverar em Cristo para criar raízes em Cristo para que a gente possa transbordar na cultura e influenciar a vida das pessoas. Eu encerro, talvez, apresentando um critério bíblico-teológico para isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, acho que versículos 5 ou 6, um pouco antes do 7, tem uma ordem lá que é uma das mais importantes para o judaísmo, e o Novo Testamento incorpora a ordem, né, que é conhecido como Shema, ouça. E aí Deus vai se dirigir ao povo dele. E eu sempre, quando eu leio aquilo, eu fico pensando que o Senhor poderia exigir qualquer coisa do seu povo, porque ele é Deus. Então ele poderia adore, se ajoelhe, cante, sei lá, qualquer coisa, se humilhe, reverencie, qualquer coisa.
Mas o que ele pede do seu povo é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ou seja, o que o Senhor exige do seu povo é amá-lo. Aí de duas uma, eu sempre brinco assim. Ou Deus tem problema de autoestima e precisa ser amado, ou nós precisamos amar a Deus. A primeira é falsa. Deus não tem problema de autoestima, né? Yahvé se basta. Então nós precisamos amar a Deus. Nós somos criados para isso. E aí está o ponto. O nosso telos é esse. Tenta fazer café com uma bola de futebol. Não vai rolar. Tenta jogar bola com uma cafeteira. Não vai rolar. As coisas são criadas para determinados fins e quando usadas para determinados fins, dá certo. Qual é o nosso fim? Amar a Deus. E aí a liturgia vai nos ajudar a focar, a direcionar o nosso amor ao Criador. É isso que a liturgia vai fazer. E a partir, então, de uma liturgia que consegue orientar o nosso coração, o nosso amor, porque nós somos seres amantes nesse sentido, ao Criador, nós teremos condição de dizer sim e não. Sim e não. Né? Por exemplo, aquilo que o Cariston falou, e o João também disse, nós temos desejos, mas eles não são pecaminosos em si. Desejo por alimento, desejo por água, desejo por relação de amizade ou até relação afetiva e sexual. Tudo foi o Criador que nos colocou. A pergunta é como nós vamos satisfazê-los. Se nós amarmos a Deus e satisfazer tais necessidades para a glória de Deus, entre parênteses, biblicamente, está tudo certo. Muito bom, gente. Vamos chegando ao fim do nosso primeiro resenha. Cara, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Aprendi muito, fui muito edificado. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo hoje gravando e participando. Tenho certeza que quem nos ouvir, seja ao vivo, seja depois, vai ser muito edificado também. E esse é só um começo, pessoal. Você que nos ouve, a gente está começando o ano na Chácara Jovem, começando o tema do cultivar. A gente está começando também o cultivar a verdadeira narrativa. Vão ver textos, vão ver postagens. Fique ligado na Chácara Jovem, no perfil do Instagram, que é a nossa principal plataforma. E fique ligado porque tem muita coisa boa vindo. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Quer dar um último tchau, alguma última coisa para a galera? Muito bom, gente. E assim, assistam BBB, mas com um pensamento crítico sobre aquilo, entendeu? Obrigada por estar aqui. Cada um conhece o seu abismo. E se você flertar muito com o abismo flerta de volta. Então, conheça os seus limites. Estou conhecendo em Jesus. Amém. Cariston, a gente te agradece muito por ter participado com a gente, cara. A gente sabe que tem sido momentos difíceis para você na sua vida pessoal, mas ter você aqui conosco nos agregou muito. Você trouxe boa palavra, ponderação. Eu te agradeço de coração por estar participando comigo e com a Chácara Jovem nesse momento. Quer dar um tchau para a galera também? Gente, muito obrigado pela oportunidade. É revigorante para mim, diante do momento que eu estou passando, perda da mamãe, mas foi uma das coisas que ela me ensinou, ao reino de Deus ser prioridade na minha vida. Então, e realmente faz diferença. Estar aqui com vocês foi muito bom para mim nesse dia, nessa tarde. Então, Deus abençoe você que assistiu a gente aí e conta com a gente nessa caminhada, tá bom? Valeu, Cariston. E JV, cara, você é da casa, você é irmão, aí a galera confunde a gente, né? Apesar de achar que a gente tem nada parecido. Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado por sempre agregar, por sempre topar. Fiquei muito feliz também por participar. Quer dar um salve para a galera aí? Eu que agradeço, Cogim, e pessoal, muito obrigado aí pelo tempo que a gente teve junto. É sempre um grande privilégio estar aqui e construir junto. Queria agradecer ao pessoal que está aí também. Construir junto, aprender com vocês é sempre muito bom. Então, valeu demais. Muito bom. E por fim, Thiago, muito obrigado também pelo seu tempo, por estar aqui edificando-nos, por a gente estar podendo conhecer um pouco mais sobre você, sobre suas ideias, sobre o que você tem que trazer para a gente.
E por ser o último a dar um salve para a galera, eu queria pedir que você orasse para a gente encerrar esse resenha, depois de você dar sua última mensagem, sua última palavra, que nos conduzisse no momento de oração, porque se tem uma coisa que pode, de fato, nos trazer experiência e que é um mandamento, né, que a gente deve fazer todos os dias, além de ler a palavra, é estarmos em oração, né? É gastarmos tempo com Jesus, com Deus, através dessa ferramenta maravilhosa que Ele nos deu. Então, se você puder, depois de dar um último salve para a galera, nos conduzir no momento de oração, a gente encerra o resenha, o primeiro resenha, com chave de ouro. Beleza, foi uma alegria estar com a Amanda, com o João Vinícius, com você, Henrique, e com o Cariston, que é um exemplo para mim de um cara compromissado com o reino de Deus, acima de todas as coisas. Uma alegria imensa. Força na peruca, galera. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo, pelo papo, te agradecemos porque um dia fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor em Jesus Cristo e pelo teu Espírito, e temos aprendido, Senhor, com outros homens e mulheres que caminham com o Senhor há mais tempo, a caminhar e guardar o nosso coração e direcionar o nosso coração para o Senhor e a viver de modo que te agrada. Que o Senhor nos ajude a todos aqueles que assistirem esse nosso tempo que tivemos aqui, para que sejamos pessoas realmente que vivam de uma maneira muito especial, em obediência ao Senhor, para a glória do teu nome e como sinais vivos do teu reino na terra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima. A gente vai se vendo. Se conecte, Chácara Jovem. No Instagram é @Chácara Jovem, no Facebook é Chácara Jovem, no Spotify, no YouTube. Siga a gente na rede que tem muita coisa boa vindo aí. Um beijo, fiquem com Deus.